Eu não tenho dúvidas em afirmar que foi de caso pensado. Eu não tenho dúvidas. Porque se você for ver, né, até a cronologia, né, enfim, quando assume o Haddad, né, a Fazenda, ele já constrói a equipe, né, eles se reúnem, isso é em todos os jornais, enfim, a gente precisa aumentar a arrecadação. Ah, não vou fazer uma reforma neutra. Não, eles vão aumentar a arrecadação, porque eles precisam de muito dinheiro, né, enfim, então eles evidentemente ficam jogando a culpa no orçamento do governo anterior, dizendo que o déficit era absurdo, etc. Mas assim, a nossa percepção, né, enfim, com todos esses movimentos, e saíram vários atos, né, enfim, você tem o restabelecimento das alíquotas do PIS e COFINS, receitas financeiras, do FRM, a volta do voto de qualidade, essa questão da MP. Então, na minha percepção, foi de caso pensadíssimo. Fizeram conta, inclusive, né? O que a gente precisa fazer para aumentar o nível de arrecadação? Né? Então, na minha visão, o Estado ele precisa de muito dinheiro, né? Muito dinheiro, e, portanto, a arrecadação vai subir e se houver uma reforma, a ideia é que suba ainda mais. Né? Enfim, os estados aumentaram suas alíquotas também, então, como o Estado brasileiro está falido, né? Enfim, a gente está quase 100% de dívida do PIB, a ideia é realmente aumentar drasticamente a arrecadação e todos esses movimentos são de caso pensado, na minha visão. Não sei se você De, concorda, de, Ju. de pleno acordo. Eu queria só chamar também um ponto específico aí dessa discussão da MP, porque se a gente pegar, a gente sempre discutiu o ICMS destacado, né? Então a gente tinha, olha, o ICMS que eu tenho que excluir é destacado ou não, né? Chegou-se o destacado, tem uma discussão enorme que destacado significa todo o ICMS que eu recolhi e repassei aos cofres públicos, etc. Agora, a MP usa uma expressão no mínimo interessante, incidente, tá? O que é o ICMS incidente e qual é a complexidade disso, tá? Porque, primeiro, a gente não consegue saber o ICMS incidente. Típico exemplo, eu tenho um benefício fiscal, né? Eu sou a parte vendedora, então eu vou vender para o Edu, para a empresa do Edu, né? Eu tenho um benefício, então eu vou lá, eu tenho uma alíquota de 18%, mas eu tenho um crédito presumido, sei lá, de 14%, tá? Vou pagar 4%. Então, a princípio, meu ICMS incidente é 4%. Então, eu só reduziria meu crédito em 4% ou reduziria em 18%? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda que essa seja a situação, nossa, então você vai só excluir o ICMS incidente da base do seu crédito. Aonde que eu tenho essa informação? Como é que eu vou saber se a empresa A ou B tem algum tipo de incentivo? Qual o ICMS incidente nele? Né? O que a gente tem no radar aí é que vai ter uma alteração de XML nota fiscal para ter essa informação se tem algum tipo de incentivo ou não. Tá? Mas aí agora gera uma grande insegurança. Vem cá, poxa, e o ICMS de uma empresa que está no Simples? Tá? Porque eu tenho lá a majoração, dependendo do eu tenho uma alíquota ou outra. Aonde que vai ter isso? Tá? Se ele informou de forma equivocada a nota fiscal, tá? O que vai abrir um campo gigantesco para novas autuações, Enorme, inclusive, cara. O que a enorme. Receita vai deitar em cima disso? Nós temos mais 3 minutos para discutir, então a gente vai ter que fazer uma discussão rápida. Mas eu não posso deixar passar. Porque tá todo mundo desesperado, ainda é burburinho, não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas o temido voto de qualidade do CARF. E aí, vai voltar? Tem muita gente falando, agora acabou, não tem mais CARF, o CARF tá destruído, não tem mais administrativo e tal. E na verdade a gente está só voltando a 2 anos atrás. A gente tinha uma série de decisões positivas do CARF há 2 anos atrás. Então eu queria ouvir assim, rapidamente de vocês, para a gente finalizar o nosso bate-papo, pessoal, qual que é a impressão de vocês caso retorne de fato o voto de qualidade do CARF? Muda muita coisa? O prejuízo é gigantesco? Ou o mundo é normal, toca a vida, sem grandes sustos? Assim, se me permite, Isa e Edu, o que a gente vai ter? A gente vai ter de volta ao passado, né? O CARF existe há não sei quantos anos e sempre teve isso, né? A gente teve esse período em que caiu o voto de qualidade, ou seja, no empate o presidente tem o voto aí duplo, vamos chamar assim, mas só em números. Eu peguei um estudo interessante feito pelo INSPER e também tem uma estatística da própria Receita Federal. Se a gente vê de 2017 a 2020, tá? Aí varia de ano a ano, mas a gente tem de cerca de 30 a 20% dos casos foram decididos em voto de qualidade, tá?
Dentro desse universo de casos que foram decididos por voto de qualidade, tá? A gente teve uma média de 16,5% a 21% julgados favoráveis ao fisco, né? A gente tem aí uma variação ao longo desse tempo, de 1,6% a 8,9% julgados de forma favorável ao contribuinte. Ou seja, a gente vê que tem sim uma volatilidade, né? Mas isso longe de ser o fim do CARF. Tá? O CARF, poxa, a gente pegou aqui, na pior das hipóteses, 30% dos casos eles foram julgados de voto de qualidade. Tá? Vamos pegar que os 30% foram totalmente desfavoráveis ao contribuinte, o que não é fato. Tá? Ainda a gente tem 70%. Poxa, 70% no universo do CARF é muito caso. É muita coisa. É muita coisa. Então a gente vai continuar tendo discussão particular de cada caso. Então a gente vai ter essas questões relacionadas a insumo, a gente vai ter relacionadas à prova, etc. Na nossa visão, o que vai sofrer, né? Só aquelas teses, vamos chamar assim, que a gente tem as particularidades de caso a caso, que a gente teve nos âmbitos de 2021, 2022, julgamentos em prol do contribuinte, ora em favor de voto de qualidade e ora começou em voto de qualidade e depois virou maioria. Então, só citando, a gente tem hiring bônus, a gente tem PLR, a gente tem lucro no exterior, a gente tem dedutibilidade da CS no caso de ágio, a gente tem JCP retroativo, tá? Nesses, só alguns julgados que a gente teve nessa figura de voto de qualidade, mas tem muitos deles, começou com voto de qualidade e depois inverteu, né? Virou maioria. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que o CARF é um órgão dinâmico, ou seja, a gente tem uma troca de conselheiros, não vou falar que toda hora, mas a gente tem com uma certa frequência, tá? E isso influencia muito o julgamento. Então, seria melhor que a gente não existisse esse voto de qualidade, sem sombra de dúvidas, né? Porque, de certa forma, a gente tem um peso maior, e as estatísticas indicam isso, em favor do fisco, em detrimento do contribuinte. Mas, na nossa visão, longe de acabar, eu acho que o CARF é um órgão que está aí, é um órgão que está há tanto tempo, é um revisor de lançamento, é um órgão que prestigia, né, a informalidade, a verdade material, o acesso, o despacho, a discussão de um caso concreto. Tá? Então, na minha visão particular e na visão do escritório, a gente acredita no CARF, um CARF cada vez mais forte, né? Um CARF que deve existir, porque ele trata de situações técnicas. Imagina a gente discutir questões contábeis relacionadas ao ágio no judicial. Muita discussão está rolando, mas assim, a profundidade em que se aborda é outra, né? No judicial a gente vai ter que contratar perito, gastar tempo, não sei o que. No CARF, de certa forma, com um slide, um laudo preparado na hora, etc., um despacho, um pedido de vista, uma baixa por diligência, você resolve o caso, né? Então, assim, partindo só dessa estatística aí, tá? E ainda no pior dos cenários, a gente tem um volume de processo muito alto, tá? Que é decidido sem qualquer tipo de influência pelo voto. Então, assim, na nossa visão, não acabou. Tá? A via administrativa é uma via ainda que deve ser percorrida, tá? Porque a gente tem a questão de maturidade, amadurecimento das teses. Tá? Então, eu, na grande maioria das vezes, não quero que o meu caso seja o primeiro a chegar lá. Né? Vamos esperar como é que tá, como é que tem decisão, mas quando chegar tem que ser bem trabalhado.